Naquela noite. Deus abençoe. E agora o Wilson, que nos traz aqui. Deus abençoe poderosamente, meu amigo particular. Sempre a gente se encontra, a gente se alegra, a gente começa a conversar sobre as coisas de Deus. Deus abençoe a sua família, a irmã Vanessa, a irmã Eduarda. Deus possa abençoar poderosamente. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos aqui algo extraordinário da parte de Deus para a sua vida. Nós estamos nos aproximando, na verdade já estamos em dias muito difíceis, sabendo que a obra do Senhor está sendo feita de uma forma linda e maravilhosa para aqueles que amam a sua obra e para aqueles que realmente têm a certeza da salvação. Nós temos esses textos aqui da Bíblia Sagrada que nos relata um pouco sobre quem recebe a presença de Deus se alegra, de quem recebe a arca do Senhor. Aqui nós estamos vendo que a arca do Senhor antigamente era o símbolo máximo da presença da glória de Deus na vida do povo de Israel. Nós sabemos que quando essa arca ela foi roubada, em 1 Samuel capítulo 4, o pastor Eli, o sacerdote Eli, como era chamado, faleceu, morreu instantaneamente, porque ouviu a notícia de que os filisteus roubaram a arca do Senhor. Ofni e Finés, que eram seus filhos, foram mortos naquela batalha, que os irmãos já sabem. Os irmãos podem ler em 1 Samuel capítulo 4, só que eu não quero entrar nesse assunto, porque é um assunto muito grande sobre a arca do Senhor. E por assim, a arca do Senhor, quando ela foi roubada pelos filisteus, levaram para várias cidades dos filisteus, da cidade de Eglon, da cidade de Gat, da cidade de Itália, e assim por diante. E sempre colocaram a arca do Senhor diante de deuses estranhos, como por exemplo, que é o deus dos filisteus, que é o deus Dagon. E sempre de madrugada, eles ouviram no templo o deus Dagon, colocaram a arca do Senhor em frente a uma estátua. E todo dia de manhã, quando eles amanheceram o dia de madrugada, os sacerdotes lá do deus de Dagon, quando entraram naquele templo para fazer suas preces, suas rezas, eles encontraram alguma coisa diferente concedente à estátua. E isso por muito tempo, por muitos dias, até descobriram que culpado de tudo isso era a arca do Senhor que estava posta diante do Deus deles. E eles estavam entendendo. Olha o mistério. O mistério que, por exemplo, no primeiro dia, a Bíblia diz que amanhecia sem a cabeça. A estátua sem a cabeça. Já estava jogada no chão. No outro dia, estava sem o tronco. No outro dia, estava com a cabeça, estava com o tronco, colocado novamente, estava sem as pernas, mas ajoelhado perante a arca do Senhor. E outros dias estava totalmente destruída. E como eles não tentavam descobrir qual era o poder, qual era o mistério de tudo isso, porque o Deus deles, a estátua deles, sempre quando amanhecia alguma coisa quebrada no chão, alguma coisa assim. E assim por diante. Tiraram a arca do Senhor diante do Deus deles. Tiraram. E agora colocaram no centro da cidade. E agora começaram a aparecer hemorroidas, doenças íntimas, aquelas doenças carnívoras nas partes íntimas das mulheres, dos homens. E as pessoas estavam morrendo de câncer, porque a arca do Senhor estava no local inapropriado. A arca do Senhor é símbolo da glória de Deus de Israel. E agora a pergunta que vem: e como é que estava o povo de Israel? Totalmente uma vida espiritual seca, mortos espiritualmente. Aí no capítulo 6, no finalzinho,
A arca do Senhor agora chega a uma cidade chamada Bet-Semes. A arca, quando chega a Bet-Semes, o povo se alegra, porque a arca do Senhor chegou. E a Bíblia diz aqui que o povo, levantando os olhos, que viram a arca, viram o poder máximo da presença de Deus, se alegraram. Glória a Deus, aleluia. A arca do Senhor estava em todas as frentes de batalha diante do exército de Israel. E todas as vezes que Israel ia para a batalha, irmão Wilson, a arca do Senhor estava sempre na frente. Todas as vezes que os homens eram para a guerra, os sacerdotes eram consultados diante da arca do Senhor, dizendo: Senhor, era a tua vontade que a gente venha passar peleja, a gente vai vencer isso. Era a tua vontade? Como é que a gente vai vencer? Qual é o trâmite da batalha? Qual é a questão da organização? É assim mesmo, e circunstância. Só que quando a arca do Senhor foi roubada, no dia que a arca do Senhor foi roubada, que a Bíblia diz que mais de 30 mil homens morreram à espada naquele momento, morreu o sacerdote Eli, morreu Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, e também a esposa de um dos filhos de Ofni ou Finéias, do sacerdote Eli. Naquele momento ela estava grávida. E quando ela ficou sabendo que a arca do Senhor, não pelo fato de que o seu esposo foi morto, que o seu genro foi morto também, morreu, o sacerdote e tal, mas pelo fato que a arca do Senhor foi roubada. E naquele momento ela estava grávida, diz a Bíblia Sagrada, que quando era sobre essa notícia, ela já estava dando a luz ao bebê. E as parteiras, diz a Bíblia Sagrada, que ficaram animando ela, porque ela estava desanimada, e o bebê nascendo, ela não queria nem casa por isso, não queria saber de bebê, não queria saber de nada, não queria saber de alguma outra coisa, queria saber da importância da arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. E naquele momento o bebê nasceu, e deram o nome a esse bebê, a essa criança, dizendo: e acabou, porque foi-se a glória do Deus de Israel. Porque a glória de Deus foi roubada, porque a presença de Deus em Israel foi tirada. Agora, uma coisa interessante aqui: quantos e quantos crentes que estão na igreja, em que a presença de Deus está momentânea aqui, mas quando sai da igreja, quando sai da congregação, quando chega em casa, a presença de Deus não chega lá. Porque quando os filisteus chegaram ao campo de batalha chamado Ebenezer, deixaram a arca do Senhor lá em Siló. Quando Israel percebeu, queridos, que eles estavam perdendo a batalha em Ebenezer, e que a arca do Senhor não estava presente, e na primeiro monte 3, 4 mil homens já começaram a morrer à espada, israelitas. Alguém percebeu que eles estavam perdendo, porque a presença de Deus ali, o símbolo, não estava ali. E foram até Siló, pegaram a arca, trouxeram o campo de batalha em Ebenezer. E quando a arca do Senhor naquele campo de batalha chegou, diz a Bíblia que os israelitas, os hebreus, os judeus, o povo de Deus, vendo a arca, se alegraram a tal forma que a terra tremeu de grande júbilo, porque a arca do Senhor chegou. Em outras palavras, estavam dizendo: nós vamos ter vitória agora. Os filisteus são pai para nós, porque o Deus, o nosso Deus, chegou. Mas que tanta confiança! Mas que tanto eu! Quer dizer que você começa a perder batalha e começa a lembrar de Deus, né? Por que não fizeram isso antes? Por que não resolveram isso antes? Por que não colocaram a arca do Senhor, consultaram o Senhor sobre essa batalha? Glória a Deus.
Se é ter vitória ou não, como os profetas fizeram antigamente. Aí começa a perder, começa a lembrar da arca, da presença de Deus, começa a lembrar de orar, começa a lembrar de jejuar, começa a lembrar de cantar hinos, começa a lembrar de pedir perdão. Eita, Deus está falando aqui nessa noite. Deus se incomodou ali e deixou o povo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Morreu o sacerdote, morreu as mulheres, 30 mil homens morreram, os filisteus ganharam a batalha, a arca do Senhor foi roubada, e agora? Que prejuízo, hein? E a arca do Senhor ficou por muitos dias fora do povo de Israel. E a Bíblia diz, aqui nesse capítulo, capítulo 6, que quando eles viram a arca do Senhor, que a arca do Senhor retornou a eles, que os filisteus devolveram a arca e levantaram os olhos. Esse levantar os olhos significa o seguinte: que você está triste, cabeça baixa, faltando alguma coisa, e não quis voltar os olhos, agora a cabeça, e viram a arca do Senhor sendo enviada para eles. E eles se alegraram. Como é que vocês se alegraram? Glória a Deus. Pularam de alegria, eu sei. Pegaram os instrumentos, começaram a cantar, começaram a glorificar o nome do Senhor, porque a arca do Senhor tinha chegado, o símbolo máximo da presença de Deus tinha chegado. Glória a Deus, aleluia. Escute, dentro da arca do Senhor tinha 3 coisas, e essas 3 coisas eram símbolo de vitória para o povo de Israel. O que tinha? Tinha os 10 mandamentos de Moisés, tinha a vara de Arão que floresceu no deserto, e tinha também o maná, que significa que é isso, que todo dia de manhãzinha Israel tinha para comer, que as codornizes, os passarinhos traziam lá do sul para eles, pois amanheciam e estavam lá debaixo do orvalho os cafés da manhã. Eu estou dizendo que dentro da arca do Senhor tinha provisão. Eu estou dizendo que dentro da arca do Senhor tinha salvação. Eu estou dizendo que dentro da arca do Senhor tinha livramento, segurança, milagre. O maná significa provisão. Você amanhece seu dia e está lá o seu café. Você amanhece seu dia, acorda, escova seus dentes, toma banho, vai ler a Bíblia, ora, e pensa que não, está lá o seu café, está lá o seu dia, está lá a sua provisão, o seu almoço, sua janta, sua carne, seu ovo, seu feijão, seu arroz, está lá, é provisão de Deus, é presença de Deus. Na arca também tinha a salvação, que era a pregação do Evangelho. Os 10 mandamentos significa a salvação, significa a pregação do Evangelho, significa as leis de Deus, significa as ordenanças de Deus, significa a mensagem do Evangelho, significa a Bíblia, que todo dia o crente tem que ler a Bíblia, significa que o crente tem que andar com a Bíblia, significa que nós temos que andar com a Bíblia Sagrada, na cabeça, no coração, nas mãos, no corpo, nos sentimentos, em todo lugar temos que estar com a Bíblia Sagrada. E por último, vem a confirmação do milagre, porque a vara que floresceu foi a única vara que floresceu, foi a de Arão, porque os homens murmuravam contra o irmão de Arão, porque todo mundo estava dizendo: como é que tu é teu irmão, tu vai colocar como sacerdote aqui para nós? Seus murmuradores. Quer ver a murmuração aqui agora? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui agora. Aí Deus disse para Moisés: junta os 12 príncipes. Números capítulo 12. Ele diz que de Moisés juntou todos os príncipes, e cada um tinha cada vara, e cada vara estava escrito o nome da sua tribo. Porém a vara de Arão colocou a tribo de Levi, e a vara que florescer de manhãzinha, essa é a confirmação que eu estou chamando. Significa o teu milagre. Quando você dorme tranquilamente na noite do Senhor, mas de manhã está o teu milagre. Glória a Deus. Não precisa dormir preocupado, não precisa dormir
sabendo que amanhã você precisa pagar com as contas, sabendo que amanhã você precisa entrar naquela porta. Se aquela porta não se abrir, você vai estar em outra situação muito desfavorável a você. Mas se você dormir tranquilamente, esperando o Senhor, confiando na inacessível graça do Senhor, o teu milagre vem, chega pela manhã, e a provisão chega pela manhã, e Deus manda a tua vitória. No capítulo 7, diz a palavra do Senhor, no versículo 1, que a arca do Senhor foi enviada para a casa de Abinadab. A casa de Abinadab, a Bíblia não fala se a casa do Senhor, a casa de Abinadab foi abençoada, mas a casa de Abinadab ficou 20 anos com a arca do Senhor naquela casa. Uma coisa que eu aprendo aqui, em outra história, porque lá em 2 Samuel, no capítulo 6, nos diz a palavra do Senhor que Davi agora é rei, e ele desce a Jerusalém e vai para a casa de Abinadab, pega a arca do Senhor. Porém, no meio do caminho, uma tragédia acontece. Que tragédia é essa? Um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, estendeu a mão, tocou na arca, porque o boi tropeçou em uma eira de Nacon, em um solo arenoso, e ele estendeu a mão, tocou na arca, e naquele momento a ira do Senhor se estendeu em Uzá, não por causa da atitude, mas por causa da atitude dos homens, porque nunca se viu carregar a arca do Senhor em cima de carro carregada por boi. Porque quem carregava a arca do Senhor eram os levitas. Os levitas eram homens preparados para carregar a arca do Senhor nos ombros, nas mãos, pegavam nas argolas e pegavam a arca do Senhor e levavam aonde queriam. E naquele momento, Deus se ira em Uzá, e Uzá morre, e Deus fere. Rompeu algum sistema de Uzá, e naquele momento Uzá morreu. E Davi, contristado, triste, para aquele dado momento disse: como é que eu vou levar a arca do Senhor? Como é que eu vou prosseguir com a arca do Senhor? No meio do caminho tinha uma casa chamada Obed-Edom. Obed-Edom era um servo do Senhor, servo de Davi, e a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E 3 coisas aconteceram na casa de Obed-Edom. 3 coisas. A primeira coisa que Deus abençoou a vida de Obed-Edom. A segunda coisa, Deus abençoou tudo quanto ele tinha. Deus abençoou. E a terceira coisa, Deus abençoou a família de Obed-Edom. Se você quer ter a presença de Deus na sua casa, você que tem que merecer para isso, porque a presença de Deus quer chegar lá. Tem muitos lares que não tem mais a presença de Deus. Tem muitas vidas que a presença de Deus já se foi muito, já está muito longe. Diz o nosso pastor presidente que quando a presença de Deus chega, ela impacta, ela transforma, ela te deixa mudado, ela te deixa arrepiado, ela te deixa transformado. Você sente quando a presença de Deus chega. Eu estava ouvindo o Senhor me cantando e me deu vontade de chorar, porque agora a presença de Deus era muito forte. Enquanto eles estavam cantando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, a presença de Deus é contida onde tem louvor, a presença de Deus é sentida onde tem adoração, a presença